quem estiver lá fora, por favor, entre para a gente poder começar. Pessoal do ERA, pede para o pessoal que estiver no corredor entrar, por favor. O pessoal do ERA ajude. Pode ficar aqui. Estou em casa. Deu certo. Boa noite. Sou professora Inês, também recém-doutorada, e uma alegria de trabalhar com o ERA há muitos, nem sei, eu sou muito de datas, mas faz tempo que eu passei a fazer parte desse grupo e aprender muito. E retórica tem sido uma paixão. E a gente, onde vai, a gente vai colocando a retórica no meio das nossas práticas. Então, dando continuidade ao 2º Seminário Internacional de Retórica do Grupo ERA e ao 10º Colóquio do Grupo ERA, Retórica e Educação, nós vamos ter agora a mesa redonda, com o tema A Retórica, o Sistema Retórico e a Escrita. Eu vou convidar para essa mesa, são 3 professores que vão tratar desse tema. A primeira, a professora Isabel Cristina Michelin Azevedo. Ela é doutora em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Mackenzie, graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, é professora efetiva da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Letras Vernáculas, no Prof. Letras, atua como coordenadora e ministra disciplinas, no mestrado acadêmico Orienta e Pesquisa na UFS e na UESC, líder do grupo de pesquisa GEPARA, grupo de pesquisas em argumentação e retórica aplicadas, e co-líder do grupo de pesquisa ELAD. A sua pesquisa está concentrada na área da linguagem, com focos nas teorias do discurso e da argumentação. A educação tem trabalhos publicados em torno dos temas de ensino-aprendizagem da argumentação, ensino, leitura e literatura, produção textual, linguística aplicada, análise do discurso e formação de professores. Vou convidar a professora para a mesa. Quero também convidar para participar da mesa a professora doutora Lilian Passarelli. Ela é doutora pela PUC de São Paulo. Ela atua no programa de estudos pós-graduados em educação, com formação de formadores. É vice-coordenadora e professora orientadora do programa de estudos pós-graduados em língua portuguesa da PUC. Pós-doutorado no Instituto de Linguagem da Unicamp. Desenvolve o projeto de gestão da leitura e da escrita como fator de produtividade na escola básica, e tem os seus livros, que são livros selecionados pelo MEC, ensinando a escrita, o processo lúdico, o ensino e correção de produção de textos. É coordenadora da banca de correção da prova de redação vestibular da PUC e de outros exames realizados pela PUC. É líder do grupo de pesquisa de estudos da linguagem para ensino de português, o GELEP da PUC, e
tem a sua experiência, está com ênfase em formação de formadores e atua principalmente com os temas de ensino na língua materna, português para fins específicos, educação linguística continuada, ensino e correção de produção textual, processos avaliativos e elaboração de itens de leitura. Professora Lília. Por último, o professor Dr. João Pinheiro de Barros Neto, que é coordenador do curso de extensão em liderança aplicada da PUC, do COGEAI, possui graduação em administração com habilitação em comércio exterior, especialização em administração da produção e operações industriais, mestrado em administração pela PUC, doutorado em ciências sociais pela PUC, pós-doutorado pela PUC também, membro do Grupo de Excelência em Instituições de Ensino Superior, o GIES, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, professor assistente, doutor da PUC, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária, e Departamento de Administração, área epistemológica de gestão de pessoas. Professor da graduação e na Uninove, no curso de Tecnologia de Gestão Financeira, tem experiência nas áreas de administração com ênfase ao comportamento organizacional, atuando principalmente nos temas de liderança, responsabilidade social, pessoas e qualidade e planejamento estratégico. Tem 19 livros publicados e é membro da banca examinadora do Prêmio Nacional de Qualidade, PNQ, desde 2002. Professor Das. Cada um de vocês vão ter cerca de 20 minutos, meia hora, né? Vamos ver como é que está o tempo. Vou avisando. E vamos começar com a professora Isabel Cristina. Ela vai falar sobre possibilidades teóricas e metodológicas para o ensino do processo de escrita argumentativa. Professora? Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, a convite do professor Luiz, uma pessoa por quem eu tenho profunda estima, por vários motivos, entre eles porque tem sido sempre a referência para as minhas orientandas, né? Primeira referência sobre retórica é o livro do professor Luiz que eu coloco nas mãos delas. Então, é com muita alegria que eu estou aqui. Nós temos falado de relações entre grupos de pesquisa, né? E fiquei muito feliz com esse convite de vir ao ERA depois de ter tido contato por algum tempo com as pessoas que participam desse grupo. A gente percebe a produtividade, a seriedade, o compromisso de todos, então é uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigada. Bom, eu coloquei esse tema porque tenho trabalhado, como ela acabou revelando um pouco ali na leitura, né, da apresentação, com a argumentação, com o ensino de argumentação há bastante tempo, e em particular eu tenho voltado o meu olhar para a escrita. Então, hoje, na minha fala, eu quero falar tanto de práticas, e aí estou trazendo práticas da minha experiência de orientação em mestrados profissionais, na Prof. Letras, mas também de questões teóricas que têm feito a gente repensar as possibilidades para essas práticas acontecerem na escola, né? Então, as professoras que chegam ao Prof. Letras, eu não sei se todo mundo conhece o mestrado profissional em rede, que nós temos no Brasil hoje, funcionando em 59 instituições de ensino espalhadas pelo país, né? Tem um compromisso de
fazer os professores pensarem nas suas dificuldades de sala de aula e desenvolver um projeto de pesquisa a partir disso que foi identificado em suas salas, né? E muitos desses professores que entram no mestrado, eles já estão afastados da universidade há algum tempo, né? Então, tem sido uma situação que tem nos provocado, enquanto formadores, a pensar como contribuir com essa possibilidade de pensar academicamente aquela situação vivida em sala de aula, para depois, porque é um mestrado profissional, também desenvolver produtos, né, que possam ser compartilhados com outros professores. Então, esse é um tema que eu não vou me aprofundar, mas só para dizer que isso tem feito a gente, como formador, repensar tudo, repensar a prática, mas repensar a teoria também que sustenta essa prática. Por isso, então, o tema da minha fala. Bom, eu organizei, então, essa apresentação em 4 pontos, né? E no primeiro ponto eu vou me focar principalmente nesses aspectos mais teóricos, para criar aí um campo de discussão, para a gente pensar as práticas que eu vou comentar depois. Em particular, para começar esse primeiro ponto de discussão teórica, eu queria chamar a atenção para 2 vertentes que a gente vê muito produtivas de estudo sobre ensino de argumentação. Uma vertente em que a argumentação é vista como meio para aprender outros conteúdos. Então, a gente vê vários trabalhos de ensino da argumentação na área, por exemplo, de ciências naturais, na área de história, na área de física, de química. Então, a argumentação serve como recurso para que os estudantes aprendam conteúdos específicos. Em alguns momentos, a gente vê isso também nas aulas de língua portuguesa. Então, algumas experiências de trabalho com argumentação para que se aprenda certas coisas, alguns conteúdos de literatura ou até mesmo de língua. Bom, essa vertente que é produtiva mundo afora, porque nós temos inúmeros trabalhos, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo, nos coloca uma visão de argumentação que eu vou falar mais em seguida, mas assim, que é uma visão instrumental da argumentação, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, que é uma visão que eu relaciono mais com o que a gente costuma chamar de argumentatividade do que com argumentação propriamente dita. Porque, normalmente, nessas propostas, não é o processo da argumentação que interessa aprender verdadeiramente. Acaba-se aprendendo também alguns das capacidades que se desenvolvem quando se ensina a argumentação, né? Quando se pretende ensinar a argumentação. Isso acaba acontecendo. Mas não a vivência plena desse processo. Então, eu estou me alinhando aí, né, nessa distinção a uma visão de que ensinar a argumentação como processo se difere bastante de ensinar a argumentação, por exemplo, como texto ou como recurso para aprender certos conteúdos. Tá? Mas eu quis marcar isso porque essa linha ela tem sido muito explorada nos estudos da argumentação. E acho importante a gente falar disso para a gente poder fazer uma distinção clara do que eu pretendo me aprofundar um pouco mais hoje, que é essa argumentação como processo. Então, essa segunda visão de argumentação como processo visa colocar os estudantes numa posição em que eles vão necessariamente ter na argumentação um recurso para se posicionarem, para pensarem as situações discursivas e também as situações de vida. Então, é uma visão que coloca o estudante como alguém que vai praticar a argumentação e não apenas estudar a argumentação. O Plantin, eu não trouxe essa fala dele, mas ele esclarece em vários dos seus textos uma diferença importante. Falar de argumentação não é o mesmo que argumentar, né? Então, pensar a argumentação como processo é tentar colocar os estudantes no lugar em que eles precisam argumentar. E precisar argumentar exige algumas condições que nem sempre, quando a gente estuda a argumentação como um meio para outras aprendizagens, a gente desenvolve, tá certo? Bom, nessa distinção que eu estou fazendo, então, entre argumentação como meio e argumentação como processo, o que a gente percebe é que, assim, quando a argumentação é trabalhada como meio, ela serve a alguns propósitos, né? Então, ela serve principalmente ao registro de ideias, isso pode acontecer em tópicos ou em textos, né? Isso é indiferente.
ela permite trocas de ponto de vista. Então, a gente desenvolve algumas capacidades nessa visão, né? E uma delas é essa, né? Permite a troca de pontos de vistas. Ela possibilita também organizar os argumentos. Então, sobretudo quando se trabalha com argumentação para ensinar ciências, química, física, se trabalha muito com essa elaboração do argumento. Então, como eu consigo partir de uma opinião para uma opinião sustentada, até chegar a uma construção de um argumento que é compatível com aquele tema, com aquele assunto que está sendo estudado, né? Então, esses elementos se tornam recorrentes nessas práticas que têm a argumentação como meio. E a gente percebe que nessas práticas a ênfase é colocada principalmente nas questões lógicas, então como organizar o argumento, como organizar as ideias, como organizar a sustentação dessas ideias, ou também o que eu estou chamando aí de uma ênfase configurativa, porque é uma ênfase em que o aluno vai aprender a pensar na colocação dos elementos discursivos para atingir as finalidades que ele tem. Então, que é aquela questão, inclusive, que no Enem, né, a gente tem muito, que os professores se preocupam muito, o que colocar em primeiro lugar, como associar essa abertura, as razões e as justificativas que vêm depois. Então, né, nesse procedimento, né, de argumentação como meio, isso também é trabalhado, que é o que eu estou chamando de ênfase configurativa, que vai desde a ordem linguística, passa pela ordem textual e também pode chegar numa fase inferencial em que a gente vai estabelecer relação entre as partes do texto, tá? A argumentação como processo, ela acaba tendo como foco outros elementos para além desses. Esses elementos também podem ser desenvolvidos, mas principalmente o professor se preocupa, ou ele visa favorecer os alunos a tentar desenvolver uma organização de ideias que não é só uma concatenação de informações, mas é pensar na orientação argumentativa que o seu texto, ou a sua fala, ou a sua expressão, seja ela por que recurso for, tem que acontecer para que se atinja certos objetivos dentro da argumentação, que pode ser a persuasão ou não, né? Então, quando a gente está no plano da argumentação, nem sempre o fim é a persuasão. Se a gente está numa visão de argumentação associada à retórica, geralmente é a persuasão. Mas a gente pode ter algumas situações em que não seja esse o objetivo da argumentação, né? Além disso, a argumentação como processo, ela possibilita a articulação de posicionamentos. Nem sempre a argumentação como meio está preocupado com os posicionamentos. Muitas vezes está mais preocupado com a organização das ideias, não tanto com os posicionamentos. Mas como processo, como o aluno ele é provocado ou estimulado a argumentar, né, não apenas a aprender o que é argumentação, então reconhecer os posicionamentos, saber organizar os posicionamentos, saber colocar esses posicionamentos em confronto, né, em uma situação argumentativa, por exemplo, é importante, né? E também marquei que nessa visão nós temos a oportunidade de integrar as diversas dimensões da argumentação, e eu vou falar imediatamente mais sobre isso daqui a pouquinho. Nessa visão de argumentação como processo, então, nós temos uma ênfase colocada muito mais nas questões discursivas, né, já que esse aluno terá que se posicionar, terá que pensar sobre isso, encontrar razões também, mas para justificar esse posicionamento, né? E também uma ênfase dialógica, porque nesse argumentar o outro tem uma posição fundamental para que a argumentação aconteça. É na interação com o outro, na oposição que o outro faz ou pode fazer, que a argumentação tem a chance de se desenvolver. É nessa relação entre os sujeitos implicados na argumentação que a argumentação tem chance de avançar, né, por meio, inclusive, de uma avaliação que um faz do outro continuamente. Bom, então, a argumentação como processo, no meu modo de ver, tem 3 pontos que são essenciais, né? Nós estamos falando de uma visão em que ela vai exigir do professor, em primeiro lugar, que ele tome uma posição em relação aos estudos da argumentação,
né? Então, se é para a gente entender a alimentação como processo, o professor terá que se posicionar, né? Como ele entende a alimentação, como ele concebe isso e como ele vai procurar desenvolver práticas de linguagem na escola ou até mesmo fora dela que possibilite a esses alunos argumentarem, né? Então, isso vai exigir uma tomada de posição muito clara por parte do professor. O que parece que, teoricamente, é muito fácil, mas vou dizer para vocês que acompanham os professores, é extremamente difícil, né? Tomar essa posição de deixar o aluno argumentar, né? De permitir que esse aluno argumente, não é algo nem um pouco fácil, né? E, geralmente, os professores falam, mas não dá para trabalhar com texto e ensiná-los a reconhecer as coisas e ficar numa zona mais confortável, porque isso aqui não é nem um pouco confortável, e quando eu mostrar as experiências eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também exige, não só do professor, mas assim, da escola como um todo e da relação que é estabelecida entre professor e aluno, reconhecer a multidimensionalidade da alimentação. Isso é muito exigente. E, por vezes, mesmo nós que, no meu caso, estudo alimentação e me interesso por isso desde o mestrado, a gente está sempre descobrindo novas possibilidades, descobrindo novos pontos que merecem atenção e aprofundamento. Então, reconhecer essa multidimensionalidade da alimentação é quase um projeto de vida, né? Porque a gente vai estar o tempo todo aprofundando ou olhando para algum aspecto que até então não tinha sido notado conforme esses estudos avançam. O professor que começa a se preocupar com isso, ele leva um susto, né, diante dessa multidimensionalidade, porque são tantos os aspectos, né, que estão envolvidos, que muitas vezes isso é assustador. Então, cabe aí, né, uma mediação por parte do formador para que esse professor consiga ir se apropriando gradativamente desses elementos, olhando em cada situação argumentativa o que precisará ser mais aprofundado ou não. Então, acaba sendo uma relação interacional entre formador e professor, que está em formação, né, no nível de pós-graduação, bastante cuidadoso em muitos momentos. E, em terceiro lugar, eu queria marcar a dinamicidade e a complexidade que a argumentação como processo tem, né? Então, dinamicidade porque a gente está lidando com sujeitos em interação, no espaço escolar, mas por vezes fora do espaço escolar também, né? Então tem essa dinamicidade toda própria das circunstâncias sociais, né? E a complexidade por todos esses elementos que a gente já começou a falar e outros que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Bom, então nesse sentido eu tenho trabalhado com uma noção de argumentação que trata-se de um processo interacional complexo, multidisciplinar ou multidimensional, como eu acabei de falar, que, quando realizado em ambiente escolar, torna-se um espaço de representação social, político, mediado por processos semióticos, cognitivos e discursivos. Então, eu estou trabalhando com uma noção de argumentação que tem essa amplitude para que a gente possa integrar a ela diferentes e variadas práticas de aprendizagem, ensino-aprendizagem da própria argumentação e de linguagem como um todo na escola. Bom, eu tenho representado essa multidimensionalidade da alimentação com esse esquema aqui. É um esquema que eu parti dos estudos de Grácio, em 2013, mas também de Leitão, para que eu tentei representar nesse esquema os vários elementos que compõem essa multidimensionalidade, ajudando também esse professor em formação a perceber o que ele está conseguindo privilegiar ou não, o que ele precisa chamar mais atenção ou não, em função dos projetos que são realizados na escola, né? Então, claro, tem uma dimensão cognitiva, a gente, no primeiro momento, inclusive na primeira conferência, a gente viu como que em um gênero, né, essa dimensão cognitiva já é muito forte. Imagina nos gêneros preponderantemente argumentativos, né, se torna mais intenso e mais evidente ainda.
Claro que tem uma dimensão linguística, uma dimensão interacional, porque eu estou considerando essa argumentação como processo, né? Uma argumentação dialógica, nós estamos sempre antecipando objeções, antecipando posições que podem ser colocadas em função daquilo que é dito, discursiva, política. A dimensão afetiva, por exemplo, eu tenho me preocupado muito com ela, principalmente agora na formação dos professores, né? Porque a retórica sempre tratou da dimensão da emoção, combinada com o logos, né, e com o ethos. Mas eu tenho percebido na formação dos professores que não é a mesma coisa a dimensão do pathos e a dimensão afetiva. E essa dimensão tem me inquietado bastante. Eu não vou falar dela hoje não, mas eu sinto que a gente precisa aprofundar um pouco mais, sobretudo quando a gente está falando de escola, né? O que é e a importância e o impacto que essa dimensão afetiva tem nas práticas que se realizam na escola. Bom, enfim, a dimensão lógica, retórica, e eu fiz questão de acrescentar essa dimensão sociosemiótica cultural, sobretudo pelas inúmeras possibilidades de representação que nós temos hoje, né, na contemporaneidade. Então, são muitas as possibilidades de argumentação que nós temos, não apenas pelo meio verbal, né, escrito oral, né? Então, acho que a gente tem que levar em conta essa multissemiose que está presente na vida da gente e que é sempre fruto de uma construção cultural. Bom, nesse slide eu tentei... ocupei o espaço máximo aqui na projeção, né? Eu tentei colocar uma pequena definição de cada uma dessas dimensões, né? Porque quando a gente começa a falar com os professores, olha, a multidimensionalidade da alimentação, a alimentação como processo, mas o que é cada um desses elementos? Então, aqui o que eu fiz foi escrever uma pequena definição de cada um desses elementos, considerando, claro, as referências teóricas que eu utilizo. Outros pesquisadores que utilizam outras referências teóricas talvez pudessem definir esses elementos de uma outra maneira, né? Mas nesse esforço aqui de tentar dar um norte para os professores, o que eu tentei colocar é o que seria talvez o central de cada uma dessas dimensões, para que eles pudessem também, ao pensar as suas práticas de sala de aula, olhar para elas e ter um roteiro, né? Perceber se eles estão conseguindo possibilitar aos alunos participar de situações que ampliem, né, o seu exercício da alimentação para mais de uma dessas, para várias dessas dimensões, se não todas, algumas delas, né? Porque eu entendo que essa multidimensionalidade é uma multidimensionalidade de combinação de elementos, né? Então, por isso que a gente acabou promovendo assim essa visão um pouco mais abrangente e aqui, assim, minimamente explicitado o que se entende por cada um desses elementos. Não é meu interesse aprofundar aqui cada um deles nessa fala, não daria tempo, mas eu achei importante trazer para vocês verem o processo que a gente tem trabalhado com os professores para construir as práticas que eu vou discutir um pouquinho mais à frente. Acho que eu estou errando um pouco aqui a posição do microfone, mas desculpem. Bom, pensar então a escrita argumentativa nos coloca diante de algumas características, né? Então, eu disse como processo, o que quer dizer processo, né? O que quer dizer essa escrita processual? Então, em primeiro lugar, é uma escrita que supera atividades que estão mais centradas na normatividade ou numa prática baseada em metalinguagem. Então, não é que na escrita a metalinguagem não esteja presente, ou não é que na escrita a preocupação com a norma não seja algo importante, sobretudo se o produto dessa argumentação vai ser publicado, claro que as questões de norma vão ser importantes. Mas, numa visão processual, eu preciso levar em conta que não é esse o centro do processo, né? Isso é decorrente do processo, não o centro do processo. Ela se desenvolve quando o sujeito tem a oportunidade de conhecer o funcionamento da linguagem. Ele não vai só ter notícias ou saber o que vem a ser as coisas, mas ele vai participar de práticas que dão conhecimento a ele. Tem o dinamismo que eu já comentei. E o principal é que essa atividade processual decorra
da possibilidade do estudante participar de uma situação argumentativa que o desafie. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante para chamar a atenção. Isso aqui eu vou pular, porque meu tempo já está correndo. Mas eu coloquei, descrevi 5 etapas que me pareceram bem importantes para a gente pensar esse processo. E como professor operacionalizar esse trabalho da argumentação como processo na sala de aula. Bom, em primeiro lugar, claro, toda escrita tem planejamento, né? Então, a situação comunicativa, ela gera objetivos. O que eu, diante daquela situação comunicativa, como tem uma das experiências que eu vou mostrar, que é discutir as dificuldades que são encontradas no bairro para fazer uma proposta para os vereadores do município para uma atuação diferenciada diante daquelas dificuldades. Bom, então, esse objetivo gera um planejamento de produção de escrita, né? Então, se escolher um gênero e etc. Então, essa produção de escrita, ela vai ter que ser planejada, né? Em função desse objetivo, vai ter que ser pensado as finalidades e como se pode chegar a alcançar aquele objetivo. Tem, lógico, se a gente está falando de argumentação, tem pesquisa, levantamento de referências para o que se vai dizer, para as justificativas do que se vai apresentar. Então, toda a posição, ela é pautada em razões. E é bem importante fazer um parênteses aqui. Acompanhando os professores em sala de aula, em pesquisas também de iniciação científica, quando o professor não está em formação, mas a gente tem a oportunidade de ver as práticas que ele realiza, muitas vezes o professor confunde o plano da conversação com o plano da argumentação. Então, a gente fala assim, bom, como é que você trabalha? Você trabalha argumentação? Ah, sim, claro. E como é que é? Eu, depois da leitura de um texto, deixo os alunos falarem o que eles acham, né? Então, aí se confunde o plano da argumentação com o plano da conversação, né? Os alunos dizerem o que acham a partir de uma leitura é o plano da conversação. A argumentação vai exigir que se busque razões para se dizer o que se diz, né? Que se encontre justificativas para se organizar aqueles argumentos de tal maneira. Então, não é só dizer o que se pensa, que é um trabalho com argumentação, mas isso tem muito. A gente encontra muitos professores que acham que trabalhar com argumentação é fazer isso, né? Bom, então tem pesquisa, tem levantamento de razões, levantamento de justificativas. Claro que tem organização das ideias, né? Claro que também vai ser preciso pensar em como isso vai ser apresentado, até porque diferentes estruturas linguísticas nos possibilitam dizer as coisas de modos muito variados, né? Então, usar uma concessão, às vezes, dá um efeito para o seu texto que é completamente diferente do que você usar uma outra estrutura sintática, né? Então, isso passa também, né, pelos elementos linguísticos discursivos, organizacionais do texto, etc. A gente tem, na etapa da revisão e da reescrita, uma etapa muito importante, sobretudo quando ela é construída entre os pares que participam da argumentação, porque é a chance de para além do díptico, da conversação ali, da discussão argumentativa, avançar para outros elementos que um terceiro que não estava na discussão pode observar em relação ao que foi dito, né, registrar de alguma maneira, seja oral ou escrito, né, e editoração quando isso se fizer necessário, for compatível com a atividade gerada. Bom, essas etapas do processo da escrita argumentativa eu cruzo com as dimensões e a gente observa então que algumas aglutinam certas dimensões mais do que outras. Bom, para a gente tentar ver isso na prática, a gente não ficar só na teoria, né, eu trouxe, então, 2 experiências realizadas no Prof. Letras, mestrado profissional. As 2 são de Sergipe, eu trabalho lá, mas uma foi realizada em Estância, um município de Estância, e outra na Campo do Brito. E as motivações foram diferentes, mas as professoras nem se conheciam, foram em épocas diferentes, mas acabaram optando pelo mesmo gênero, que foi uma carta aberta. Então, uma carta que não tem aquela dimensão da individualidade, ela já nasce querendo ter um grande público pela frente, né? Com motivações diferentes, mas que
com motivações e com interesses em termos de assuntos da argumentação diferentes, mas que geraram processos argumentativos bastante interessantes que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês hoje. Bom, em primeiro lugar, partiram de uma questão problematizadora, né? Então, uma situação argumentativa. No caso da experiência de instância, estava para ser implantado o ensino médio integral na escola, era o ano anterior. E aí os alunos queriam discutir se isso seria bom ou não seria bom, quais seriam as vantagens ou desvantagens dessa implantação. Tinham variadas posições dentro da escola. Posição dos próprios professores eram divergentes, claro que da direção escolar, porque a escola ganha mais verba, era super favorável. Entre os alunos, tinha também posições muito diferentes, porque alguns alunos ajudavam a família no contraturno, outros tinham preocupação com a estrutura da escola. Enfim, foi uma questão problematizadora que mexeu muito com todos. Os professores contrários, um dos motivos é que teriam que permanecer numa escola só quando eles eram professores de várias escolas municipais e estaduais, combinadamente teriam que sair da escola para manter essa estrutura. Então, eram interesses muito variados. Políticos foram convidados para falar sobre aquilo. Eles visitaram escolas que, teoricamente, já tinham implantado e, na visitação, prepararam uma situação para todo mundo achar bem legal, mas no banheiro os alunos contavam a real da escola. Então, assim, foram momentos vividos, inúmeros os momentos vividos, porque foram várias etapas, em que os alunos tiveram que lidar com pontos de vista diversos, variados, conflitantes. Para chegar, então, numa carta aberta que eles pretendiam que fosse levado para a Secretaria de Educação, para outros públicos, para além da escola, com a posição que eles escolhessem em relação a tudo aquilo. A segunda experiência, como eu antecipei para vocês, tinha a ver com o bairro, né? Então, gerar uma carta aberta para os vereadores, para mostrar para eles o que era possível fazer para melhorar a vida das pessoas ali. Então, partir de uma identificação de realidade, etc., e gerar essa carta aberta. Eu posso dizer para vocês que são duas experiências com o mesmo gênero, com características completamente diferentes quando a gente pensa naquela dimensionalidade da argumentação. Porque enquanto as questões do bairro, claro, estavam próximas a eles, mas não os atingiam diretamente na sua vida individual, houve um certo distanciamento. Então, a dimensão afetiva, ela não se deu da mesma maneira com relação a outra escola, em que, dependendo do que acontecesse, eles teriam que mudar de escola, mudar de turno, não é? da própria escola, ir para lugares... iria desorganizar a rotina da família, de cada uma das famílias. Então, isso mudou completamente a percepção do que era participar de uma situação argumentativa propriamente dita, porque tocava eles de uma maneira completamente diferente. O que a gente percebeu, então, para encerrar, assim, né, que é possível fazer nesse tempo, por meio dessas experiências, dessas duas experiências? Em primeiro lugar, o processo de escrita argumentativa, ela se dá quando a gente tem uma situação argumentativa de base. Claro que essa situação argumentativa, por ser diferente, pode provocar uma participação na argumentação de modo diferente também, como eu já salientei algumas vezes, né? Mas a gente sempre parte dessa situação argumentativa para que realmente os alunos tenham a chance de buscar os elementos que podem compor a sua argumentação com uma finalidade concreta que eles vão ver sendo favorável ou não favorável àquilo que se pretende alcançar. É um trabalho, claro, que se dá com textos autênticos, você tem que buscar aquilo que está acontecendo na realidade, que dá sustentação para o que ele fala, ou pretende falar, ou pretende usar como justificativa para os seus posicionamentos. É um trabalho que exige que aquelas etapas sejam seguidas com uma certa atenção, né, porque a ausência de alguma daquelas etapas pode prejudicar o alcance do objetivo que se coloca inicialmente. E os aspectos linguísticos e mais formais, eles acabam sendo decorrentes de todas as outras necessidades que surgem dessa prática de escrita argumentativa. Então, eles não são o ponto de partida, mas eles acabam sendo... Os próprios alunos, quando vão entregar as cartas, seja para o grande público, vereador, seja para a Secretaria da Educação, eles se preocupam em que o texto esteja
o mais adequado possível, inclusive ortograficamente, para que eles sabem que isso é um fator de respeito diante do seu próprio texto, né? Então, isso é decorrente das atividades. Bom, mas também a gente observou vários desafios, né? Alguns eu já fui salientando ao longo da minha fala, e, em particular, eu queria destacar esses dois últimos, né? Que o trabalho com a argumentação, ele acaba impactando a construção de identidades desses estudantes. Então, deixa de ser apenas uma prática escolar ou um exercício de escola, porque vai mexer com como esses estudantes se entendem, em primeiro lugar, claro, como um sujeito político dentro da escola, mas, em função das temáticas, como um sujeito político para além da escola também, né? Então, deixar os estudantes argumentarem permite a eles fazer uma construção de identidade enquanto estudante, enquanto ser cidadão, né, ser que participa das realidades sociais de um modo muito diferente do que aquele que poderia ser pensado com escreva um texto sobre o que poderia ser qualquer outro assunto ficcional ou distante da realidade dele, né? E o outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que o desenvolvimento dessa escrita argumentativa, ele acaba exigindo dos estudantes um conhecimento mais aprofundado do próprio gênero, das relações desse gênero com outros gêneros, da inserção desse gênero na sociedade, percebendo o valor que esse gênero tem, não só naquela situação que ele está vivendo, mas em outras situações sociais, que até então a escola dificilmente conseguiria apresentar para eles se não fosse participando dessa escrita como processo. Bom, então é isso. Eu fico aberta aí às questões e a gente pode aprofundar então alguns desses aspectos no debate. Obrigada. Obrigada, professora Isabel Cristina. Vou guardando as questões aí para o final, tá? E a gente comenta. A professora Lília vai falar sobre a mediação, o projeto de dizer a mediação do professor no ensino da escrita. Está aparecendo no computador e não está projetando. Quem é o técnico? Não, por gentileza. Será que Tá no estúdio. Já está na sala também, tá no pendrive. Será que é mais agora? Já foi, já deu aí. Não, é 11.
Baixo, de baixo. Isso, é a versão mais antiga. 2007 não sei, Pode ser. Pode ser. Tá no pendrive. Deixa eu salvar. Talvez perca alguma coisa de imagem. Não. Isso, agora é projeto. Tem uma pequena alteração. Não tem problema. Bem, então, boa noite a todos. Prazer inenarrável estar aqui. Obrigada por aguentarem até esta hora para nos ouvir. E realmente, a nossa conversa está bem dialógica. Porque eu também defendo essa perspectiva processual e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse projeto de dizer numa situação de mediação do professor. Quando o professor Luiz, a quem agradeço imensamente por estar aqui, me convidou para participar, eu fiquei pensando numa das perspectivas que tem feito uma diferença bastante grande nas formações de professores que desenvolvo, não só aqui na PUC, na pós-graduação, mas principalmente em formações nas secretarias de educação, em relação ao ensino da escrita, que é realmente muito complexo e envolve muita coisa, né? Então, nós temos uma ideia de mediação que precisa de respaldo teórico também, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de trabalhar a mediação, em relação a essa complexidade que envolve o ato de escrever, a gente precisa pontuar alguns aspectos, porque o professor lida com o produto que o aluno desenvolve, às vezes, de uma maneira mais superficial. Porque se a escrita é tão complexa, se o ato de escrever depende de tantos conhecimentos, é preciso um domínio realmente sobre uma série de conhecimentos que não são estanques, né? Eles estão em rede, eles são interdependentes, e para nós obtermos algum aspecto mais produtivo em relação ao ensino da escrita como um processo, nós precisamos ir para além de uma série de conhecimentos meramente conceituais. Nós precisamos conciliar teoria e prática de uma maneira que se atinja o objetivo maior, que é levar o menino a produzir o texto e obter o efeito de sentido que ele pretende obter, né? Então, isso está muito além da capacidade apenas de transmitir, né? Nós sabemos que o professor, ele é além de um repassador de conteúdos, ele precisa ajudar o menino a construir seus próprios conhecimentos. E nesse ponto nós precisamos pensar em alguns aspectos da mediação, né? Como é que se dá essa mediação? Então, ela tem de ir para além do que nós rotineiramente fazemos, de pegar o produto do aluno, apontar alguns problemas e, muitas vezes, a interlocução entre professor e aluno acaba aí. Se nós precisarmos investir mais nessa questão da mediação, é óbvio que toda aquela rede bem complexa de conhecimentos que o professor precisa dominar, não é ter noção, aí é domínio mesmo, porque se o professor vai ensinar algo que depois ele vai corrigir, né, é necessário que ele tenha domínio sobre tudo isso. Eu sempre costumo brincar com os meus estudantes, nós somos a única área que muitas vezes corrige o que não faz, o que não sabe fazer, né?
complicado, o processo de escrita é muito complexo e muitas vezes o professor corrige, ele não corrige, ele legisla sobre o texto do aluno, né? Então, eu acho que essa composição dos textos e essas etapas que compõem o processo da escrita precisam de muito tato, muito cuidado e muita competência para obter algum efeito diferente do que a gente tem visto por meio de tantos resultados assustadores de avaliações que estão acontecendo no Brasil afora. Vocês vão me permitir, eu vou fazer uma citação aqui do professor João Vanderlei Geraldi, com quem eu fiz o pós-doutoramento, e eu acho que um dos pontos que pode elucidar bastante essa complexidade é justamente partir desta ideia da produção que exige um manuseio de instrumentos de produção. E diz o professor o seguinte: é preciso mobilizar recursos linguísticos para enfrentar um tema, definir um projeto de dizer no interior desse tema, selecionar um gênero discursivo e transacionar com o estilo próprio, tanto do gênero como o estilo do autor e o estilo suposto adequado aos interlocutores. Então, por aí a gente já tem noção dessa complexidade toda que requer lidar com a escrita e seu ensino. E essa fala do professor diz também o seguinte: debruçar-se sobre a língua em funcionamento, lendo textos, debatendo temas, esquematizando intervenções, fazendo anotações, revisando conceitos e concepções. Eis a preparação para escrever textos. Tem muito a ver com o que a professora Isabel comentou há pouco. Trata-se de conviver com a expressão e não analisar ou descrever recursos de expressão. Essa perspectiva toda aqui, eu enfatizei a questão da leitura, porque muitas vezes, para escrever, é necessário que se leia com proficiência a proposta, não só do professor, né, na sala de aula, mas também em processos mais amplos. A leitura compreensiva é papel, sine qua non para que o menino se aproprie do que se quer de fato naquela situação de interação, né? Se nós pensarmos melhor sobre essa questão do projeto de dizer, o que a gente entende por projeto de dizer, né? Na verdade, a gente pensar que o aluno precisa ter autonomia para dar conta com adequação do que requer aquele contexto de produção. E, obviamente, isso vai ter ele precisa se apropriar de tal forma que seu repertório dê conta e que ele use intencionalmente os recursos de que ele dispõe. Aí ele atinge o efeito de sentido. Obviamente, isso também vai estar associado à perspectiva socio-interacionista, não é verdade? E essa perspectiva se ancora numa ideia de dimensão social, é até meio redundante, mas é preciso pontuar que essa perspectiva pensa na escrita para além de um produto escolar, mas como objeto cultural, que tem funções sociais diversas, específicas, sempre se constituindo em adequação àquilo que se pretende dizer. Porque nós sabemos que lançamos mão de determinados produtos do domínio das estruturas desses produtos, das características linguísticas, discursivas, para que a gente possa, de fato, dar conta desse projeto e de dizer, né? Então, se eu penso nesses produtos que vão mostrar para mim a própria finalidade da escrita, eu tenho de me apropriar da ideia desse ato de interlocução, que vai se dar em situações sociais de fato, né? Essa mediação no ensino da escrita implica, acima de tudo, promover para o aluno uma perspectiva que o leve a participar de situações sociais relevantes.
O exemplo que a professora acabou de dar é um daqueles momentos que a escola precisaria ter como prática efetivamente diária, né? Levar os alunos a construírem textos que tivessem relevância em situações que não sejam somente a prova, a redação, a bendita da redação, quantas linhas, aquela tragédia grega toda. Então, a gente precisa pensar no ensino da escrita de uma outra visão. Obviamente, propiciando situações que favoreçam essa emancipação desses sujeitos que vão poder gerir sua própria vida e seu projeto de desejo. E aí a gente entra no principal ponto, que é uma concepção de linguagem que sustente tudo isso. Para muito além do que a gente vê da linguagem como forma, a gente pensa na linguagem como um processo interacional. E nesse processo interacional, nós precisamos pensar desses sujeitos que vão usar a língua em suas variedades. Esses sujeitos vão ter uma série de produtos, né? Mas eles, acima de tudo, vão usar a linguagem não só para se comunicar, mas também para exteriorizar pensamentos, para fazer coisas. A palavra tem muito poder. Então, quando a gente diz que o sujeito, ao usar a linguagem, ele realiza ações sobre o outro, com o outro, muitas vezes a gente pula esse pedaço e parte direto para a requisição dos alunos de produtos que desconectem-se dessa possibilidade de realizar coisas com a linguagem, né? Nessa concepção de linguagem, obviamente, a produção de textos está ligada à vida em sociedade, e nós temos os temas que têm essa relevância social, mas, acima de tudo, nós precisamos evidenciar que a gramática vai entrar como meio, não como fim, menos atenção ao nome dos fenômenos linguísticos, mas muito mais como essa gramática funciona para ajudar a constituir sentidos no texto, e pensar também que quando a gente fala em saberes, em relevância social, temas com essa natureza, nós temos de pensar que nós temos que investir também no conhecimento do menino em relação ao que está acontecendo de fato. Então, explorar melhor os textos geradores e não partir somente para a produção. Então, tem um momento que antecede, que é justamente a função do professor trabalhar num planejamento desses textos, de modo que o aluno tenha matéria-prima, vamos chamar assim, para ter sobre o que escrever, né? E se a gente pensa na possibilidade de falar de gêneros, né? Se todo gênero se produz na vida uma determinada tarefa, e para cumprir papéis, para dar conta de necessidades de que temos, nós precisamos pensar nessa característica dos gêneros, porque as características deles vão fazer toda a diferença. O professor pede um texto, uma carta de leitor, uma carta aberta, não importa, o professor precisa se apropriar da natureza desse gênero, da função social, da questão da estrutura linguística, de tudo. Não adianta, o professor tem que saber tudo isso. Ele não pode cobrar o que ele não conhece com propriedade, né? Então, quando a gente diz que a língua escrita se materializa em gêneros, é preciso, acima de tudo, pensar que nós temos todas essas características, que eu não vou entrar nos detalhes dessa questão tipológica, mas nem dos gêneros, mas eu vou, acima de tudo, pensar, bom, não adianta somente eu ter noção, eu vou aplicar uma produção de texto, uma proposta X, eu vou corrigi-la. Então, com base em que repertório, eu exijo o repertório do aluno, digo que ele não gosta de ler, que ele não sabe isso, não sabe aquilo, mas eu também tenho de
investir no meu conhecimento para poder lidar com muito respeito com o texto do aluno, né? Quando a gente fala na escrita como processo de construção de sentidos, eu obviamente vou pensar, em se tratando de lidar com o texto do aluno, eu vou partir dessa perspectiva que eu vou rechaçar da higienização, como tenho falado bastante a respeito, e vou partir para a mediação, investindo no ato de escrever do aluno de uma maneira menos ortodoxa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou entender que essa higienização, que diz respeito à correção somente de aspectos que eu detecto na superfície do texto, que é muito cômodo, né? Como dizia o professor Bechara quando deu aula para a gente aqui, dar aula sobre norma culta é muito fácil, uma questão de sim ou não. E produzir textos com essas concepções de linguagem, de processo, é muito além, né? Então, eu saio dessa correção, desse prescritivismo de práticas que só estão calcadas nessa noção de certo e errado e rechaço esse normativismo para pensar numa perspectiva processual. E aí sim, eu vou desenvolver ações interventivas que vão admitir, obviamente, em se tratando de processo, de revisão, de correção de rota, de ajustar o que eu acho que eu preciso manter, o que eu preciso de mais investimento para poder fazer essas alterações. Sempre investindo no projeto de dizer do aprendiz, né? Bem, aí eu vou pensar que a produção textual, o que ela precisa considerar, né? Se a produção de textos, desde o início, mostra da sua inicial formulação, ela pensa nessa possibilidade, nós temos de pensar e assumir que há uma relação cooperativa entre os interlocutores, né, reais ou potenciais, nós temos que pensar sempre assim, e ela depende diretamente do conhecimento de mundo de que esse aluno dispõe. Então, eu preciso ajudar a aprimorar esse conhecimento. E eu preciso fazer com que esse repertório aumente para que o aluno tenha mais desenvolvimento, consiga se manifestar com menos insegurança, não é isso? Ou com mais autonomia, que ele tenha um pouquinho mais de autoria quando se apropria de ideias, de textos motivadores para poder construir o seu próprio texto. Se eu penso nesses aspectos todos, eu tenho que pensar na escrita como um processo. E a escrita como um processo, até os termos são bastante parecidos, que nós temos usado. Eu gosto de chamar que o processo da escrita é uma solução de problemas em etapas. Porque se a escrita é tão complexa, é preciso que a gente ajude o menino a planejar seus próprios textos, porque ele não tem essa autonomia de início. Então, o nosso papel principal nessa mediação é construir uma parceria com esses alunos desde o planejamento, desde a leitura da proposta, do que eles vão produzir. Esse desafio todo se constitui nessas 4 etapas do processo. A tradução de ideias em palavras é a primeira versão do texto, é o esboço inicial. A revisão, a escrita e a reescrita fazem parte desse processo. Podemos trabalhar em parceria, ou os alunos leem os textos dos outros, ou os professores intervêm, sempre dando uma visibilidade maior para isso, com temas sociais, com temas de relevância, mas acima de tudo, que haja mais leitores desse produto final. Porque essa coisa de o aluno escrever como um mero exercício escolar e ir para a gaveta do professor é complicadíssimo, né? Isso descaracteriza um pouco essa perspectiva que a gente defende da escrita como um processo interacional, né? E a editoração, que tem a ver justamente com o produto, com o formato final que o aluno vai dar mediante o contexto de produção, né? Mediante a tarefa que é solicitada com base num dado contexto. O ponto fulcral, digamos, é a devolutiva, isso que eu tenho desenvolvido bastante com os professores, e um investimento
maior que eu acho que tem que ser dado atualmente nessa questão do ensino é dar um retorno, um feedback de fato a todo momento, não só na hora da revisão ou no final, mas dar essa devolutiva sempre que for possível. Se a gente está falando em processo, nós podemos fazer intervenções durante todas as etapas dele, né? Esse é o ponto que tem feito diferença. Como eu dou essa devolutiva para o meu aluno? Simplesmente assinalando aspectos na superfície do texto? Como é que eu posso interagir e ter desenvolver meu papel de interlocutor, de mediador de verdade? A gente sabe que o diferencial de se aprender a partir do próprio texto é inconteste, né? Faz toda a diferença realmente. Então, se o professor exerce essa mediação de uma maneira mais efetiva, o aluno se sente mais confortável. E, às vezes, ele pode até modificar seu próprio processo de escrita, porque cada um tem o seu. E a gente vai burlando esse próprio processo ao longo da nossa formação como produtores de texto, né? Agora, o que a gente tem pensado bastante é que corrigir o texto não é fácil, né? Então, o que eu tenho defendido também é a questão da avaliação. Avaliação não como um fim em si mesma, mas como é que eu vou olhar o texto desse menino, pensando que a avaliação, para além de um elemento, um controle, né? Nota baixa associada ao processo de escrita, cobranças, mas muito mais de uma forma de eu perceber como é que eu posso aprimorar a escritura dos próximos textos. É óbvio que essa perspectiva vai fazer com que o professor detecte o que o menino sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa saber para o professor tomar uma decisão e dizer, não, então vamos ver onde eu posso ajudar melhor o meu aluno. É óbvio que isso aqui dá trabalho, muito, mas esse trabalho é equiparável à complexidade do ensino da escrita, né? E, novamente, a gente precisa pensar nessa avaliação como uma perspectiva que tenho defendido, da avaliação como aprendizagem. Então, não é uma avaliação que simplesmente mostra para o aluno você errou isto e aquilo, mas é um recurso que o professor usa para ele próprio organizar seu próprio trabalho e reorientar a si mesmo no que ele deve investir com mais eficácia para poder ajudar o menino. Esse ato de avaliar, ele é muito complexo. Esse é o ponto mais nevrálgico da história, que diz respeito ao ato de avaliar praticado a serviço justamente do conhecimento, da construção do conhecimento, sempre associado a uma perspectiva ética. Eu uso a avaliação, obviamente, pensando aqui, a ética da avaliação ligada aos valores e princípios dos quais o sujeito vai se valer para poder agir. E ela vai garantir, nessa linha, se garante a função formativa da avaliação. Então, ao praticar alguma coisa, então eu estou falando de princípios. Então, é uma questão também de trabalhar a avaliação com essa visão ética e moral, o que é bastante complexo. E a gente normalmente não fala sobre isso quando trabalha a produção de textos, né? Se as avaliações podem dar para nós todos bastantes informações para que eu possa ajudar a menina a sustentar seu próprio projeto de dizer, e eu posso com elas sustentar e aprimorar essa competência escritora, eu aí posso, de certa forma, exercer o meu papel de mediador do processo da escrita, desde que, para finalizar, e eu fechando aqui três grandes eixos,
mediar o passo a passo, todas as etapas da escrita como processo, pensar na avaliação com ética, sempre a serviço do conhecimento e, por fim, investir nessa devolutiva, porque esse é o ponto que faz toda a diferença, para ajudar o menino a construir o seu próprio projeto de desejo. Era isso que eu tinha para falar hoje. Deu tempo? Né? Obrigada, professora Lília. Agora nós ouviremos o professor João Pinheiro de Barros. Boa noite. Boa noite. Vai funcionar, né? Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que primeiro eu tenho que explicar por que eu estou aqui, né? Porque todo mundo da área de letras, né? E eu da área de administração. Mas a explicação é simples. Depois de um certo tempo, conversando com o professor Luiz, eu conheço muito tempo, e a quem eu agradeço especialmente o convite por estar aqui, eu terminei descobrindo que retórica, comunicação, né, é talvez o grande problema e solução das empresas e das organizações. Na verdade, a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho é o comportamento organizacional. E o comportamento organizacional trata principalmente da cultura das empresas, da cultura das organizações. E na cultura das empresas, assim como na cultura, né, do país, da sociedade, a gente tem que entender, né, não só os valores, né, das situações, mas também o modo como as organizações se comunicam. O modo como as organizações transmitem, né, os seus interesses, os seus objetivos. Nesse sentido, né, as organizações elas procuram mesmo criar ambientes que sejam favoráveis a elas. Em outras palavras, as organizações elas querem persuadir as pessoas. Vários públicos, vários auditórios, né? As organizações são, portanto, vamos chamar assim, seres retóricos, né? Eles são muito ciosos dessa questão. E aí, por indicação do professor Luiz, a gente escolheu uma empresa, uma organização para estudar. E aí, trazendo, né, para nossa o métier de vocês, né, uma organização ela tem várias partes interessadas, públicos, auditórios, né? E ela precisa criar discursos para se comunicar com esses públicos diferentes, né? Então, quando a organização vai conversar, por exemplo, com um sindicato, ela tem uma linguagem, ela tem um discurso, né? Ela usa uma retórica diferente daquela que ela usa, por exemplo, para os seus empregados. Mesmo quando a organização não fala algumas coisas, ela está querendo dizer muitas coisas. E aí, algumas organizações, elas têm dificuldade de se comunicar. Outras evitam até essa comunicação por uma série de fatores. Então, nós, né, procuramos levantar ou identificar o ethos dessas organizações por meio dos discursos para as partes interessadas. E aí nós encontramos uma dificuldade muito grande. A organização que a gente escolheu, ela não estava querendo, naquele momento, se comunicar com as suas partes interessadas. Uma coisa muito estranha, né? Uma empresa que não quer conversar com as pessoas. Né? E aí, no momento, a gente tem pessoas assim, puxa, mas é uma retórica do silêncio. Né? Então, o sindicato bate e a empresa se cala. O funcionário pergunta e a empresa não responde. O cliente reclama e a empresa ignora. E aí o que é que nós fomos fazer? Nós fomos procurar o discurso, né, de cada uma dessas partes interessadas para ver qual era o ethos, né, que elas enxergavam nessa empresa, nessa organização. E aí nós fizemos aí uma série de capítulos baseados, né, nesses públicos ou nesses auditórios. E aí eu resolvi trazer hoje aqui para vocês, né,
um desses públicos, que se comunicava com a empresa por meio de boato. Um público, um auditório, que se comunicava com a empresa por meio de boatos. Olha que coisa interessante. E aí, pesquisando, a gente foi ver que boatos, né, é uma das formas mais antigas e duradouras de interação social. Né? Isso aqui, ó, vem desde muito antes da internet. Os gregos já usavam os boatos para denegrir a imagem dos outros, né? Para convencer que alguém não presta, que alguém não vale nada. Né? E o boato também é uma maneira interessante de você se esconder por trás de uma autoria que não fica muito claro de quem é. Nas empresas, nas organizações, nós temos três, né, grandes formas assim, de comunicação. A primeira é aquela de cima para baixo. É essa que a organização controla. É essa que a organização domina. É o discurso da organização. Nós temos também o de baixo para cima, que são aqueles discursos dos empregados, dos funcionários, e os discursos que a gente fala que são do mesmo nível. Né? Por exemplo, um cliente fala com a empresa. O boato, né, ele é até difícil de a gente localizar, né, onde ele está, porque ele pode vir de vários auditórios. Mas a gente focou aqui num auditório, né, que precisava se manifestar. E aí também tem uma coisa interessante. Qualquer empresa, qualquer organização, escola inclusive, são ambientes de medo. Não é verdade? A gente não pode falar o que a gente quer dentro de uma empresa, dentro de uma organização, porque ali existe uma relação de poder muito forte. Né? Então as pessoas têm medo. E o boato não deixa de ser uma maneira de você dizer o que você quer, o que você sente, por trás de uma autoria que não é muito facilmente identificável. Quem está falando isso? Quem disse isso? De onde veio isso? Né? Então, o boato dentro das empresas, das organizações, é presença constante. As organizações, quaisquer que sejam elas, o boato está presente, em maior ou menor nível. E é uma forma muito difícil de se controlar essa comunicação. Uma coisa que as empresas adoram, e que elas precisam disso para sobreviver e se manterem, é justamente o controle. Elas conseguem dizer o que você pode dizer. Elas conseguem controlar o que você pode falar. Mas elas não conseguem controlar um boato. O boato não tem controle. Então, para nós foi muito interessante essa perspectiva. Né? E aqui é só para você ver o seguinte, ó. Dentre os exemplos, Quintiliano inclui a prova do boato. O boato já foi considerado uma prova. E não deixa de ser mesmo. Porque quanto mais verossimilhante é o boato, mais forte ele é, mais persuasivo ele é, mais convincente ele é, melhor ele funciona. É possível eleger um presidente da República? É impossível, imperadores, baseado em boato. Aliás, essa é uma técnica muito usada. Muito usada. Aconteceu. Isso ficou no passado. Né? Isso ficou no passado. Aconteceu há pouco tempo. Mas veja, nós estamos falando aqui da eficácia do discurso. Da eficácia. E nesse aspecto, a nossa análise é a moral. Não é? Eu tenho que ver a eficácia. Até que ponto isso é efetivo e traz resultado. Bom, aí olha que coisa interessante. O que é um boato? Um boato é uma notícia anônima, sem confirmação, não necessariamente mentirosa. Apenas não foi confirmada. Né? E aí diz o seguinte, né? Que boato vem de um berro, de um barulho. Porque o boato fala muito mais alto do que qualquer discurso. Parece que nós temos uma
tendência, uma facilidade para acreditar em boatos e transmitir os boatos. O WhatsApp, por exemplo, virou o quê? Uma máquina propulsora de boatos. Não é verdade? É um prazer incrível que as pessoas têm de ler alguma coisa e pá, manda para frente. Não é? Parece que é uma tendência humana, né, em repassar esse tipo de informação. Esse tipo de informação. Né? Até agora, né, nós não estamos falando que é mentira ou não. E o boato é diferente da fofoca. Fofoca é uma coisa, boato é outra. Né? Quando a gente fala de uma conversa negativa, indiscreta sobre uma pessoa, isso a gente chama tipicamente de fofoca. Já o boato não. O boato envolve eventos. E é nisso que traz a sua verossimilhança. Né? A gente não fala fofoca, fulano está traindo Beltrano. Isso é uma fofoca. Né? O boato não. O boato traz todo um contexto. Olha, adivinha quem eu encontrei na porta do motel? Aí já passa de fofoca para boato. Né? Porque ele envolve toda uma construção, toda uma argumentação, para dar uma impressão de que aquilo tem fundamento. Daí ter sido usado, e hoje, né, voltou, né, com força total, o boato como uma ferramenta retórica. Então, o boato é uma notícia. Né? É uma notícia que ela pode não corresponder à verdade. Mas ela é de difícil comprovação. E daí ela vai se propagando numa velocidade muito grande. E o mais gostoso do boato, talvez, é que você pode somar ao boato a sua interpretação, a sua visão das coisas. Em outras palavras, você pode piorar o boato. O que dá à pessoa uma sensação de poder que ela não tem. Olha que coisa maluca, né? Porque à medida que você pega um boato e ali você põe a sua verdade lá também, você está adquirindo, trazendo para você, exercitando a sua retórica e botando lá o poder que você não tem. Então, esse processo ele vai se disseminando porque ele gera interesse. E gera muito interesse porque as pessoas, de uma forma geral, elas passam a ser participantes desse processo comunicativo. Não é uma coisa do outro. O boato, quando chega no seu smartphone ou na sua boca, ele passa a ser seu também. Você passa a ser também um instrumento desse processo. E aí, vejam, né, nas empresas, nas organizações, existem boatos, né, que podem até se transformar em lendas, para o bem ou para o mal. O bem ou para o mal. Mas aquele fulano lá, né, aquela empresa tal, ela trata tão bem os empregados, tem uma missão tão clara, que o cara foi, tirou o dinheiro do bolso e pagou, né, a encomenda do cliente. Nossa. Aí você vai procurar, nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém fez isso. Mas aquela lenda vira lenda, porque aquilo é bom para a empresa. Né? Aquilo dá um ethos de organização, né? De organização que tem uma missão clara, uma visão inspiradora, valores do cliente. E aí a própria organização vê um boato desse e fala, não, legal, vamos, né, capitalizar em cima disso. Então, o bom boato, né, aquele boato retórico, aquele boato é aquele que consegue sobreviver aos desmentidos. Quanto mais você fala que é mentira, mais as pessoas acreditam. Por quê? Porque cada um tem a possibilidade de acrescentar alguma coisa. E mais interessante, um boato, ele nunca surge do nada.
Talvez isso seja o que traz a maior verossimilhança, né? A maior fidelidade do que está sendo dito. Porque não é alguém que para e fala assim, eu vou inventar uma mentira. Um boato não é uma mentira. Ele é uma história que começa em cima de alguma coisa que aconteceu. De alguma coisa real. De alguma coisa que as pessoas conseguem fazer a referência. Então ele não é uma coisa solta, muito pelo contrário. Então, nas empresas, né, há muita semelhança entre a origem do boato, né, e as conversas que acontecem no dia a dia. O boato, ele nasce das conversas. Ele nasce da nossa comunicação no dia a dia. E aí, como o evento é sobre a comunicação escrita, fazer um boato, né, escrito, ele adquire ainda mais verossimilhança com a realidade. Né? Então, até trouxe um exemplo aqui. Olha só. Isso é uma empresa. Aí, de repente, todo mundo recebe no seu WhatsApp, né, uma mensagem, um memorando organizacional. E aí vem o logo da empresa lá em cima. Né? Vem a data circular. E olha, para ele ganhar credibilidade, vem até a assinatura do presidente, do vice-presidente. Talvez vocês conheçam isso como fake news. E aí ele fala o seguinte, olha, dando continuidade ao plano de medidas emergenciais de contenção de despesas, objetivando a sustentabilidade econômico-financeira da empresa, define. Quem define? Quem é o autor desse negócio? É o presidente da empresa. Está lá embaixo a assinatura dele. E ele diz o seguinte, que vai convocar todo mundo para trabalhar na área operacional com uma jornada de 44 horas. Todo mundo trabalha nessa empresa, nessa organização, 40 horas. De repente, recebe uma comunicação dizendo, você vai trabalhar a partir de agora 44. E de graça. Você não vai ganhar mais nada por causa disso. Além disso, eu vou parar de pagar para você o seu diferencial de final de semana. Quem trabalha no final de semana não vai mais ganhar hora extra, nem folga. Não vai acontecer nada disso. Além disso, nós vamos cobrar de você uma mensalidade do seu plano de saúde. Muito bem, o cara, né, o autor desse boato, o que ele está querendo persuadir as pessoas? Aí você tem que ter um contexto. O que ele está querendo que as pessoas se comportem? Ele está querendo transmitir para as pessoas o comprometimento com a empresa? Ele quer aumentar o moral das pessoas? Ele quer fazer com que esses trabalhadores eles se tornem mais dedicados ao trabalho? Não. Agora imagine se ele chegasse lá e falasse, pessoal, vamos sabotar essa empresa? O que é que ia acontecer com ele? Demissão por justa causa. Não é? No mínimo. Mas ele pode dar um grito desse atrás de um boato. E olha que resultado que causa. A empresa parou. A empresa parou. O sindicato se manifestou. O sindicato quase que leva o caso à Justiça do Trabalho. Falou, como é que a empresa faz um negócio desse? E depois se descobre que era um boato. Mas era baseado em quê? Ele não surge do nada. Ele surge de fatos verdadeiros. A empresa realmente estava cortando despesas. A empresa realmente estava em contenção de custos. A empresa realmente estava apertando, como se diz na linguagem empresarial, apertando o parafuso. E as pessoas começaram a chiar. Mas aí vem o discurso da empresa, olha, o emprego está difícil, fica todo mundo calminho, fica todo mundo tranquilo que a coisa vai melhorar. Aí vem um negócio desse e as pessoas põem para fora toda a sua raiva.
todo o seu ódio pela empresa, elas criam coragem em cima de um boato. Que esse camarada, ele poderia até subir num caminhão para fazer um discurso, mas não teria o mesmo efeito. Por quê? Porque o boato é baseado em alguma coisa, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo exemplo da mesma empresa. Só que eu até tirei o cabeçalho. E aí, olha o que ele começa a falar. Olha, segundo o que já foi amplamente divulgado, e que por sua vez é de conhecimento público, a empresa vem passando por um momento delicado. Isso é verdade. Isso é verdade. E tal momento requer medidas extremas. Isso também é verdade. Para que tais circunstâncias possam ser sanadas a contento. Aliás, esse é o discurso típico das organizações quando passam por momentos difíceis. Ou seja, você precisa fazer sacrifício. Você também, né? E aí ele continua. E por consequente, diante dessa nova estruturação, precisam ser feitas alguns ajustes. Estão suspensas as contratações. Ninguém mais vai ser contratado. Quem está aqui dentro está. Quem não está, não entra mais. Só que a empresa também não vai mais dar copo descartável para ninguém. Você vai receber um copo só. E vai ter que usar esse copo descartável o dia todo. Já imaginou coisa legal? Você toma um cafezinho de manhã e aí no final da tarde você vai tomar um cafezinho com o mesmo copo. Nos sanitários não vai mais haver papel higiênico. Mas dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? Cada um leva o seu. Dá para acreditar nisso. O pior é que dá para acreditar nisso. O tempo destinado ao café vai deixar de existir, sendo o mesmo servir em sua posição de trabalho, pois a perda de tempo desses minutos vem causando prejuízo à empresa. Imagina como é que fica o clima e o moral dos empregados. De novo, a empresa parou. O que líderes sindicais hoje não conseguem fazer. Mas um boato consegue. Um boato consegue. Então ele tem um poder muito grande de convencimento. Porque ele não surge do nada. Ele tem um fundo de verdade. E é isso que dá para ele essa força enorme. Então, qual é, né, o que a gente pode, né, tirar disso? Que as empresas, as organizações, elas precisam ter muita atenção aos boatos. O que os boatos estão falando? O que as pessoas estão dizendo? Porque os boatos, eles traduzem as reais expectativas das pessoas. Os boatos, eles traduzem o que as pessoas realmente estão sentindo. Aquilo que elas não têm coragem de falar. Aquilo que elas não têm coragem de dizer. Os boatos transmitem isso e eles são muito rápidos. Quando a empresa emite um desmentido, já saíram mais 3 ou 4 em cima. E aí ela não tem esse time, né? Então, é uma comunicação, né, das organizações, uma forma de comunicação muito poderosa. Muito poderosa. Na verdade, pessoal, um boato é como se fosse um grito de socorro das pessoas. Elas não têm com quem falar. Elas não têm, dentro das organizações, né? Elas não têm com quem dizer, com quem conversar. Elas não têm argumentos para chegar, por exemplo, né, para a alta liderança, para a diretoria, e traçar, né, uma linha argumentativa que convença. Porque a empresa sempre vai vir com o quê? Quer perder o emprego? Quer ficar sem emprego? Porque há uma relação de poder muito forte. Então as pessoas usam o boato. É como se as pessoas estivessem pedindo, né, socorro mesmo. Pedindo para a empresa o seguinte: olha, eu estou aqui, você não está me escutando. Então eu vou gritar.
O boato funciona como um grito. E quanto mais as empresas se preocuparem e conseguirem perceber isso, né, mais elas vão ter a real noção do que está acontecendo com sua força de trabalho. Escutar um boato para uma empresa significa entender o que realmente está se passando dentro daquela organização. Quando o empregado chega e começa a dizer, olha, esse ano não vai ter 13º. Pronto. Todo mundo treme. As pessoas já começam a procurar outro emprego. Isso pode até acabar com a empresa. Então é uma linha assim, né, que a gente até vai, eu particularmente, vou tentar buscar mais, né, me aprofundar nesse negócio. De que forma, né, uma organização pode, né, compreender, utilizar mesmo os boatos, né, para tentar se prevenir de algumas coisas. Porque quando surgiu esse primeiro boato, né, a organização nem acreditou. Ela achou, né, que isso aí era fora do comum, mas as pessoas acreditaram. As pessoas acreditaram. Então vejam, um boato, ele é sim retórico. Ele tem uma autoria também que fica muito patente. Se você analisa, que parte interessada tinha interesse no negócio desse? Né? O que eles queriam convencer as pessoas, ou melhor, persuadir as pessoas? Né? Porque por mais que as organizações digam, aqui é a lógica que fala mais alto, nós tomamos decisões com base, né, em números. No final, o que conta é isso aqui, é a emoção. É o sentimento das pessoas. É o que elas sentem que vai fazer toda a diferença. Então, o que eu tinha para falar para o ar, rapidamente, né? Rapidamente, na correria, era isso. Né? Eu não vou falar nenhum boato, né?